tenho nenhuma dúvida que você quer falar sobre o lance do pênalti, né? Por favor. Todo mundo viu, né, Salazar? Infelizmente, um jogo importante nesse momento do campeonato. Não é choradeira, a gente está aqui mais uma vez para reclamar de um erro claro de arbitragem. Já tivemos a favor do Corinthians também. Não pode acontecer num momento desse, com o VAR, com a imagem. Já acho um absurdo o VAR chamar, né, o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Então acho que isso não pode acontecer, é um absurdo. Espero que a CBF tome as providências necessárias, que não vejo muitas também, mas que não aconteça mais, né, com nenhum clube. A gente está vendo todo dia dirigentes se manifestando, a gente não gostaria de estar aqui, não é choro, não é nada, mas isso é um absurdo, não pode acontecer, e nós vamos fazer os ofícios, reclamar, tudo que a gente pode fazer, e ir lá pessoalmente também, porque isso é um erro importante num momento importante e muito, muito errado, né? Muito erro, muito claro, muito nítido. De que maneira isso repercutiu dentro do vestiário? Assim, você sentiu uma indignação muito grande dos jogadores, conversou com o Bruno Mendes, Mano Menezes, se você puder relatar pra gente como é que foi lá dentro? Está todo mundo indignado, né? Acho que essa é a palavra certa, né? Porque é um absurdo, a gente vem lutando aí para que a gente tenha uma melhor condição no campeonato. Lógico, temos nossa responsabilidade, não fizemos bons jogos. Agora hoje fizemos um grande jogo, aos 40 e, sei lá, 50 minutos, não sei quantos, ele inventa um pênalti, então é um absurdo. Um absurdo um árbitro experiente como o Daronco, depois de analisar o vídeo, marcar um pênalti como aquele. Está muito claro que a perna do Bruno está ao chão e o Soteldo pisa no pé dele e depois... infelizmente ele conseguiu ver um pênalti num lance absurdo como esse. A gente fica muito triste, né? De uma forma geral. Hoje foi o Corinthians, próxima rodada pode ser um outro clube, né? E a gente esperando sempre que todos possam apoiar um pouco mais a comissão de arbitragem, os próprios árbitros, que a gente sabe que sim, são pressionados em jogos, mas são erros assim que a gente tenta encontrar, né, algo que justifique. Infelizmente não dá, me desculpa, é vergonhoso. Vergonhoso hoje para o Corinthians. E a gente fica na torcida para que não seja vergonhoso para outros clubes aí nas futuras rodadas do Campeonato Brasileiro, já que a fase é tão decisiva, né? Então, um árbitro experiente como esse não pode marcar um pênalti tão ridículo como foi hoje do Bruno Mendes. Alessandro, e o que dá para fazer? Até para você explicar para o nosso torcedor, telespectador, o que dá para fazer numa situação dessa, vir aqui ao microfone e relatar, eu acho que é importante, claro, mas o que dá para fazer na parte prática depois de um lance desse, que vocês, claro, estão discordando do pênalti? Eu acho que a primeira medida que eu acho que talvez, não tenho certeza, a CBF, Comissão de Arbitragem, já deveria ter adotado isso há muito tempo, mas não sei por que blinda, né? Por que o árbitro, por exemplo, não poderia passar aqui por todos vocês, né, e explicar o porquê que ele marcou, aonde ele viu o pênalti, o que levou ele a marcar o pênalti, né, o que ele viu na imagem que todos nós ainda não conseguimos ver, né? Então o árbitro sai daqui, vai para casa dele, entra na escala de arbitragem da próxima rodada, esse lance fica para trás, vem um novo erro. Então eu acho que ele poderia ter o direito, e para o torcedor ia ser muito importante, dele vir aqui falar, se expressar, para que a gente pudesse também entender qual foi a análise dele, mas já começa... que a gente não escuta o árbitro. Aí a gente fica esperando agora a comissão de arbitragem analisar eles lá, olhando repetidamente a imagem, o vídeo, diversas vezes. E a gente também não quer nenhuma resposta técnica. Se for para dar uma resposta técnica do lance, é melhor nem falar. A gente quer uma resposta objetiva, clara. Foi, não foi, por isso ou por aquilo, né? Então fica todo mundo aí olhando, né, para o que vai acontecer. Mas a gente vai cobrar a CBF, a comissão de arbitragem, nós vamos até a CBF. A gente não quer que isso ocorra com o Corinthians e com ninguém. A gente quer que o futebol seja justo e hoje foi injusto. O Corinthians hoje fica a 5 pontos acima da zona do rebaixamento, ainda não está livre, a situação já foi mais perigosa. Enfim, na sua opinião, que esteve à frente do departamento todo esse tempo, ao lado do Duílio, boa parte também com o Roberto de Andrade, por que o Corinthians chega aí a 8, 9 jogos do fim da temporada nessa situação, Alessandro? Por uma medida bastante clara, né? As diversas trocas de treinador, já assumimos isso, o presidente logo depois da eliminação da Sul-Americana. Você não tenha dúvida que esse foi o maior erro ao longo da temporada, né? Iniciar com um treinador e já na primeira competição ter que trocar, quando assim fomos eliminados do estadual, e depois percorreu esse caminho, né? Um clube dessa grandeza não pode ter tantos treinadores ao longo de uma temporada. Tá certo. Obrigado, Alessandro, mais uma vez atendendo a gente aqui. Volto com você.
Porque, na verdade, assim que acontece o lance, todo mundo vai pedir cartão amarelo pro Soteldo, e o Soteldo já pede desculpa pro Daronco já de primeira. Então isso já era um motivo para ele saber que não foi pênalti. Conhecendo o Soteldo, é um cara que vai para cima, realmente, ele tem tudo isso. E um cara cavador de faltas, 1 para 1 dele é muito bom. E o que eu falei para ele foi depois, que 40 e poucas mil pessoas viram que não foi pênalti. No telão já deu para ver que não foi pênalti. E mesmo assim ele quis bancar a personalidade, né? Que ele é um cara que acha que ele tem muita personalidade, para dar um pênalti dentro da arena nos acréscimos. Um pênalti onde todo mundo já tinha visto que não tinha acontecido nada. E óbvio que a reclamação foi ver. Ele foi ver ainda, primeiro que não tinha nem que chamar, parabenizar o menino que estava no VAR hoje também, que não sei nem porque o VAR chamou, sendo que a decisão dele dentro de campo já tinha sido confirmada como não pênalti. E ele é aquele discurso de sempre, né? Depois eu vou ver, se eu errei eu vou ser punido, eu peço desculpa para vocês. Dentro da situação onde as duas equipes se encontram, no momento decisivo dentro do campeonato, e ainda meio que tira sarro da gente. Se eu errei eu peço desculpa, depois eu vou ser punido, não são vocês que vão punir a gente, né? Realmente eu fiquei muito... Ele falou isso pra vocês? É o que eles sempre falam, né? Eles pede desculpa e qualquer coisa, foi no momento, foi o que eu achei que ele foi calçado, né? Mas, agora, ouvindo o Santos, Salazar está com o Fábio... O que você pode relatar pra gente? Mais uma vez, boa noite. Acho que você já falou tudo, né? Acho que mais do que ver a imagem é você ver a reação do jogador, né? O Soteldo já disse tudo, já mostrou já o que era. No momento delicado do campeonato, onde de repente um erro da arbitragem pode te tirar algumas posições, com uma vitória a gente poderia subir 2 ou 3 posições. E quanto ao jogo, a gente vem numa crescente boa, fizemos um grande jogo, e às vezes o futebol tem disso, você faz grande jogo e não vence, como várias vezes a gente não fez bons jogos e saiu daqui às vezes com um empate ou até com uma vitória. Mas acredito que a gente está no caminho certo, então no futebol brasileiro não dá muito tempo para você ficar lamentando muito, porque você já tem outra final daqui a 2, 3 dias, então é descansar, preparar o próximo jogo para poder sair daqui com a vitória e sair dessa situação delicada. Renato, ontem teve uma conversa das organizadas com vocês, falando que vão demonstrar apoio, que vão apoiar o tempo inteiro até o final do campeonato. Só que em outros momentos a gente vê também a torcida fazendo uma pressão mais agressiva, até de certa forma. Até que ponto esse fator externo atrapalha o psicológico de vocês, jogadores que a certo momento são ameaçados também? Como que fica a cabeça de vocês, eleição, todo mundo falando que vai ter um desmanche, como que fica a cabeça de vocês, jogadores? É um momento delicado, mas a gente sabe que o Corinthians é assim, é pressão o tempo inteiro. Pressão pelo resultado, pressão por fazer grandes jogos. A gente tem melhorado bastante nos jogos. O resultado não foi tão bom hoje, mas acho que a gente está mostrando que está no caminho certo. Falei várias vezes que gostaria de continuar para poder participar desse projeto, de iniciar esse projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, poder participar, mas não sou eu que decido, cara. Vou esperar até um certo momento. Claro que eu sou profissional, chega um momento que eu vou ter que ouvir outras situações também, mas no momento eu quero acabar bem o campeonato, sair dessa situação logo, para que a gente possa até desfrutar do final da temporada, não ficar nessa pressão interna e externa. Então a minha cabeça no momento está mais na parte do campo mesmo, não ficar muito pensando nessa parte da... Fica claro, do Corinthians não chegou nada por enquanto para você. Não. Mas se tiver que conversar, a gente vai conversar. Acredito também por ser um ano diferente de eleição, e a gente tem que ter também uma certa paciência. Como eu falei, hoje minha cabeça está mais para a gente sair dessa situação. Primeiro vamos sair dessa situação, depois a gente vai conversar. Aí, Renato Augusto, então, Garrafa, volto com você. Beleza, daqui a pouco você dá aquela passada aí com os colegas pra gente saber se foi pênalti.